Semana passada nós planejamos o culto, como nós sempre fazemos. É nossa responsabilidade organizar aquilo que vai acontecer aqui. O Cláudio, as músicas, a gente estuda a mensagem. Mas Deus, para quem esteve presente aqui na semana passada, viu que Deus mudou completamente a nossa agenda, né? Semana passada. Aquilo que nós havíamos preparado mudou completamente. Deus operou, Deus agiu. Havíamos situação de necessidade de oração, de clamar a Deus por algumas situações específicas. Nós fizemos isso e foi uma bênção, né? A presença de Deus esteve presente, porque quando o amor flui entre os irmãos e o Espírito Santo é percebido nessa ministração mútua, a gente sai daqui diferente da maneira como nós entramos, né? Nós oramos agora, 2 semanas atrás, por Lucy e Vlad. Lucy teve seu filho assassinado em Santa Catarina, de uma forma brutal, de uma forma cruel, e deixou a esposa, um filho, né, de 5 meses. Chega aqui, Lucy, e Vlad pode vir junto. Diz que o Vlad agora está falando em público, tranquilo, né, Vlad? Não é contigo. Mas nós temos tido essa ênfase esse ano passado. Deus nos colocou que nós queremos aprender a amar as pessoas, não porque nós temos amor em nós, né? Mas porque o amor de Deus um dia se expressou através do seu Filho Jesus Cristo, e esse sacrifício na cruz tem tocado o nosso coração, tem transformado a nossa vida, tem trazido para nós esperança. E antes do culto, Lúcia passou por mim e disse assim: Roger, eu preciso falar alguma coisa, porque o que está acontecendo com a gente é muito forte, a respeito do amor. Então a gente quer ouvir aquilo que Deus tem colocado no teu coração, Lúcia, e do Vlad também, mas tu fala por ele, tá? Bom, eu quero agradecer a todos pelas orações, porque assim, eu senti muito, muito assim a presença de Deus, assim, em momentos de desespero. Assim como eu estava desesperada, tinha momentos que aquela paz tomava conta de mim. Então eu quero agradecer para todos, e eu experimentei o amor que está sendo tão falado, estou sentindo o amor de Deus, estou sentindo o amor dos irmãos que estão todos orando por nós. A dor é muito grande, sei que vou precisar de muitas orações, mas eu quero agradecer a todos, que para mim está sendo isso muito bom. Obrigado. Amém, amém. Vamos orar por eles, que Deus continue consolando o coração deles. Pai, obrigado pela liberdade que Lucy tem de compartilhar com a gente, que se sente amada entre nós, num dos momentos de maior dor da vida dela, a perda de um filho, de uma forma brutal e terrível. Muito obrigado, porque nós, como igreja, conseguimos, de uma forma pequena, ser agentes da Tua graça, do Teu amor na vida deles. Obrigado que isso tem tocado o coração do Vlad, da Lúcia, e tem alegrado eles, e tem sustentado eles, e tem impulsionado eles para viver uma vida dentro da normalidade possível, no dia a dia. Muito obrigado por esse testemunho, que essas expressões de amor entre nós possam criar forma, criar corpo e aumentar. Porque a Tua palavra diz em João 17:1, que o mundo nos reconheceria pelo amor que nós expressaríamos uns para com os outros. Ensina-nos, porque para nós não é natural, é sobrenatural. Precisamos do Senhor para isso. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu. Nós temos procurado compartilhar no livro de 1 João, que fala a respeito do amor, primeira epístola de João. E Daniel ensinou o primeiro capítulo, a partir do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 2,
eu pretendo entrar um pouquinho e seguir aquilo que nós começamos já. Nós pretendemos expor o livro de João, de uma forma até completá-lo, 1 João, né, a primeira epístola de João, para que a gente possa entender o que Deus quer nos ensinar através da instrumentalidade de João, quando João escreve aqui sobre o amor. Relembrando um pouquinho, o Daniel disse que contou isso, e eu quero relembrar que o contexto em que essa epístola foi escrita, que João escreveu isso, o pessoal que eram chamados gnósticos, eles diziam que tinham conhecimento de Deus, que eles conheciam a Deus. E João não nega essa possibilidade de que esse pessoal, os gnósticos, conheçam a Deus, desde que, como a Bíblia ensina, que é através do arrependimento e da fé. Abra comigo João 17, o Evangelho de João 17, versículo 3. O João 17,3 diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se a fé desses caras, os gnósticos, passasse por uma fé, por uma revelação de que Deus existe e que Jesus era o enviado de Deus, tudo bem. Fora disso, João diz: não é possível que alguém que não tenha conhecido Jesus conheça a Deus. Os gnósticos, como a gente viu, eram pessoas que faziam uma confusão a respeito da divindade de Jesus. Eles diziam, por exemplo, que Jesus, homem, nasceu de uma mulher, e que no momento do batismo, o Cristo Messias, então a pomba veio sobre ele, e o Espírito então incorporou nesse homem Jesus. Então, como Daniel lembrou, os gnósticos eram aquelas pessoas que criam que o Espírito é separado do corpo. O Espírito está bem, o Espírito está salvo, o Espírito está com Deus, o Espírito conhece Deus, e eu, como meu corpo, posso fazer o que eu quiser, posso levar o tipo de vida que eu quero, posso realizar as coisas que eu quero. E então, João, nessa primeira carta, ele olha para isso e tenta refutar isso, dizer assim: nenhuma experiência religiosa, nenhuma experiência de fé é válida se não tem consequências morais. Ou seja, tem que ter uma transformação. Dizer que conheceu a Deus e continuar vivendo uma vida do mesmo jeito, está errado, não é possível. Vocês até podem conhecer a Deus, mas cadê o fruto? Abra comigo em Tito, Tito 1, versículo 16. Possivelmente o que João tinha em mente é esse versículo que diz: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Como é que pode alguém dizer que conhece a Deus e ter uma vida confusa, uma vida complicada, uma vida detestável, em desobediência? João mostra como um cristão pode ter certeza de que conhece a Deus. E contrapõe os gnósticos, esse pessoal que diz que faziam uma profissão de fé a Deus, mas falta a realidade do conhecimento de Deus, e isso perceptível a partir do seu comportamento. Se tu conhece a Deus, tem que ter uma mudança. Se tu conhece a Deus, tem que ver alguma transformação. Então, é disso que João vai tratar nessa primeira carta toda dele. Os gnósticos, eles não só existiam, mas existem hoje. Eu estava pensando que essa dupla personalidade é uma coisa maluca, né? Entre a vida e o espírito. Eu faço o que eu quiser com minha vida, mas meu espírito está com Deus. Parece uma dualidade de personalidade, uma coisa louca, né?
Eu acho que isso aí existe ainda hoje. Talvez a gente não chame de gnóstico, possa ter um outro nome, mas acho que isso ainda existe hoje. O tema que João escolheu, e o Daniel começou, e eu vou continuar, é a necessidade da gente viver na luz. Se você vê o capítulo 1, versículos 5 a 7, está dizendo ali, de 1 João, vamos voltar para 1 João, fala da necessidade de viver na luz. Nós somos os filhos da luz. A luz se revelou a nós. A primeira condição que o Daniel colocou semana retrasada, acho que foi, né? A primeira condição que o Daniel colocou é que para viver na luz, a primeira coisa que nós temos que fazer é renunciar ao pecado. Ele diz assim: se alguém acha que vive sem pecado, que está sem pecado, está mentindo. Não é verdade. Nós somos concebidos pelo pecado, em pecado. Nós pecamos através daquilo que nós fazemos, ou deixamos de fazer. Então a primeira coisa, para a gente andar na luz, viver na luz, a condição é renunciar ao pecado. Se confessarmos, lembra? Daniel explicou, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E a segunda condição que João coloca então, é que eu quero tratar aqui, fala da obediência. Obediência como fruto do amor. Obediência é uma característica de alguém que nasceu de novo. Obedecer a Deus é sinal de que essa pessoa foi transformada e algo diferente está acontecendo na vida dela. Vamos ler comigo 1 João, primeira epístola de João, a partir do versículo 3 até o versículo 11. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Senhor, nesse momento que nós abrimos Tua palavra e vamos meditar sobre a epístola do amor, 1 João, que Teu Espírito Santo possa falar por meu intermédio. Eu não tenho sabedoria em mim, capacidade especial, mas espero ouvir Tua voz e poder transmitir aos irmãos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar essa noite. Quebra todo tipo de barreira, todo tipo de preconceito, todo tipo de surdez espiritual, para que a Tua palavra, que é simples, porém contundente e profunda, possa tocar nossos corações. Amém. Quando eu estudei essa passagem, irmãos, eu fiquei surpreso pela contundência dessa passagem, pela forma forte como João fala, pela forma radical como João ensina aqui. Eu fiquei admirado por isso. Porque João é tido como o discípulo do amor, tanto que ele escreve sobre o amor, mas ele é contundente no que ele diz. Vamos colocar, bota o primeiro slide ali, faz favor, isso. O crescimento da comunhão com Deus e o crescimento do conhecimento de Deus são inseparáveis. Se eu conheço Deus, eu preciso crescer em comunhão com Deus. As duas coisas não andam separadas, andam juntas.
Por isso que ele diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. A obediência aqui não é uma obediência cega, uma obediência militar. Aliás, obediência é um termo que está meio em desuso, né? Meio assim, não está na moda, um termo que pejorativo, um termo muito radical. Hoje em dia a gente quer fazer o que quer e ninguém deve se importar com a gente. O que importa é eu ser feliz, o que importa é fazer o que eu quero fazer. E João está falando sobre obediência aqui. Então, o aumento da comunhão com Deus e o aumento do conhecimento de Deus são inseparáveis. Se eu tenho comunhão com Deus e eu conheço a Deus, eles são inseparáveis. As coisas caminham juntas. A pergunta, talvez que a gente deva fazer aqui, é se nós temos obedecido a Deus. Você tem obedecido a Deus? O que você acha? Como é que eu avalio isso? Que tipo de instrumento eu posso usar para entender se eu realmente estou obedecendo a Deus ou não? À medida que eu vou crescendo em obediência a Deus, determina, na verdade, o quanto eu conheço dele e o quanto eu tenho intimidade com ele, quanto eu tenho comunhão com ele. A obediência aqui, que é tratado aqui, tem a ver com intimidade, tem a ver com seguir aquilo que ele propôs, porque é o melhor para nós. E eu compreendo isso e me rendo a isso que ele tem. A questão de obedecer mandamentos é uma coisa, como eu disse, antiga. Um professor meu disse assim: o pessoal corre ligeiramente, rapidamente, vorazmente atrás das preciosas promessas da palavra, né? Mas o pessoal não quer muito saber a respeito dos mandamentos de Deus, os vulgares mandamentos. Promessa eu estou afim, mandamento não é muito a minha praia. Alguém disse que se tu pegar a Bíblia de algumas pessoas, tu vai perceber que as promessas estão sublinhadas com canetinhas diferentes de cor, né? Estarei contigo até a consumação. Mas aquilo que Deus nos confronta, aquilo que Deus põe o dedo no nosso nariz, a gente não gosta muito de sublinhar, né? A gente acaba caindo por cima e não presta atenção. A obediência aqui tem a ver com conhecer, tem a ver com intimidade, saber quem eu sou. Quando um casal que está casado há algum tempo resolve divorciar, normalmente você escuta isso, né? Eu pensei que eu conhecia ele, mas não conhecia ele bem. Ela não é tudo aquilo que eu pensei. Eu achei que eu conhecia, mas não conhecia. Eu tenho dito nos casamentos que eu faço: você acha que conhece a tua noiva, mas tu vai conhecer depois de algumas semanas ou meses ou anos. Na verdade, é óbvio que o casal se conhecia. Não se conheciam? Mas não tinham uma intimidade a ponto de um conhecer as necessidades do outro, os desejos do outro, as carências do outro, o ponto forte do outro. Era um conhecimento à distância. Posso fazer uma comparação com o meu time de futebol. Eu sou gremista. Pois é, sofredor. Eu sei quem é o treinador. Pergunto se eu conheço o time. Faço a mínima ideia. Eu sou gremista? Sou. Eu sigo o Grêmio? Não. Intimidade, então, para isso não precisa, né? Mas entendeu o conceito? Conhecer a Deus, como diz ali, não é uma questão só filosófica.
Interessante, não sei se você tem tido experiência de conversar com pessoas que não se entregaram para Jesus ainda. Raramente você encontra alguma que não acredita em Deus, né? A maioria delas acredita em Deus, até tem uma religião que professa. Mas não é esse conhecimento que João está falando aqui. Ele está falando de um conhecimento como um amigo conhece um outro amigo, como alguém que tem intimidade conhece a outra pessoa. Essa palavra aqui de um conhecer o outro, um comentarista disse que é a mesma palavra que é usada lá em Gênesis, quando fala a respeito da relação entre o marido e a esposa, mais especificamente sobre o ato conjugal, o mais íntimo de todos os relacionamentos. A ideia de nós conhecermos a Deus não é um conhecimento intelectual, filosófico, é um conhecimento de coração, um conhecimento íntimo. Suzy, esses dias, numa conversa que nós tivemos, o ruim sou eu aqui na história, pode deixar. Suzy, esses dias, disse para mim, assim, numa conversa que nós tivemos, ela disse assim: olha, eu acho que eu cheguei à conclusão que tu não me conhece em alguns aspectos da minha vida. Ela disse para mim: tu não me conhece bem. A gente fez 25 anos de casado o ano passado. Como assim eu não te conheço bem? A minha reação não foi boa. A minha reação foi ruim com ela. Mas eu tive que concordar depois e disse para ela: realmente, tem algumas áreas que eu não sei lidar muito bem. Não estou falando nem de entender nossas esposas, porque seria algo, deixa para lá. Mas crescer em intimidade com ela. Eu preciso aprender a crescer. Pedi para ela que ela me ajudasse nisso. Eu quero saber ajudá-la quando ela está precisando. Eu quero ajudar a apoiá-la quando ela precisa de apoio. Eu quero ajudá-la a dizer não quando ela precisa dizer não para alguma coisa. Esse trecho que nós lemos aqui, dizendo que quem não obedece é mentiroso e a verdade não está nele, e fala de andar nas trevas também logo abaixo, normalmente também é entendido como um texto que está falando que quem não obedece e quem não ama seu irmão está nas trevas. Então, é um aspecto que o pessoal fala que perde salvação, ou não é salvo. Então, eu queria só deixar claro para a gente que o que João está falando aqui não é sobre salvação. Está falando sobre comunhão, sobre intimidade. Está falando sobre conhecer alguém em intimidade. A Bíblia se explica a si mesma. E o autor não pode se contradizer, porque a Bíblia nunca se contradiz. Então, se ele fala ali que a pessoa que não obedece é mentirosa e é despojada de verdade, no versículo 4, o que na verdade está querendo dizer? Abra comigo aqui para o Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 5. Versículo 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, a característica de quem é salvo é alguém que creu. Tem a ver com fé. Sair da morte para a vida. Não tem a ver tanto como obediência, mas também tem a ver com obediência. Calma, eu já vou explicar. Dá uma olhada em João 6, versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome,
aquele que crê em mim nunca terá sede. Você vê de novo a palavra crer, bem explícita aqui, a questão da salvação, a questão da transformação, tem a ver com fé, é uma obra sobrenatural, Deus coloca lá no coração. Então, voltando para 1 João, o que 1 João está dizendo, não é que quem não lê a Bíblia, que não obedece os mandamentos de Deus, nunca foi salvo, ou perdeu a salvação. Também não está dizendo que quem não ama seu irmão, está nas trevas no sentido da perdição eterna. Mas o que ele está dizendo, é que se nós conhecemos, e temos intimidade com Ele, é natural que nosso amor por Ele aumente, e nós tenhamos prazer em obedecer, prazer em seguir. O sinal externo, vamos dizer, do conhecimento de Deus, aquilo que aparece, é aquilo que você mudou na sua vida, é um sinal de obediência. Nós temos conversado com várias pessoas que têm encontrado Jesus na sua caminhada. É muito bacana de ver a mudança que essas pessoas passam na sua vida. Conversei com um casal esses dias, Suzy e eu, e é difícil gravar esse tipo de coisa em vídeo, porque fica um depoimento um pouco exposto, então não vou citar o nome, mas ela disse assim: Roger, quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entendi a salvação, entendi o evangelho da graça de Deus. Puxa, eu mudei completamente lá em casa. E ela falou na frente do marido dela, porque lá em casa, quem vestia as calças era eu. E agora, eu mudei. De vez em quando ainda, né? Mas eu mudei. Isso é mudança, isso é transformação. Conhecer a Deus não é uma questão de corrigir um processo no pensamento, na cabeça. Conhecer a Deus tem a ver com um verdadeiro relacionamento espiritual. Tem a ver com conhecer a Deus e viver em comunhão com Ele de uma forma íntima, de uma forma que o bom perfume apareça na gente. O que esse texto está falando é que quem ama, obedece. E quem obedece, obedece de forma espontânea. E obedece por amor. O versículo 4, João usou uma linguagem dura no versículo 4, como eu já falei, chamando a pessoa de mentirosa e dizendo que a verdade não está nela. Eu acho um versículo realmente duro. Eu acho que Jesus também foi duro nos seus discursos para com as pessoas que queriam seguir Jesus, mas que de fato não se entregavam completamente a Ele. Dá uma olhadinha em João 8, Evangelho de João. (55) 8:55. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Jesus está dizendo, chamando aquelas pessoas que diziam que conheciam a Deus, mas que tinham uma vida completamente desconectada com a fé, chamou elas de mentiroso. E João relata isso. João coloca isso ali. João, lembra que foi o filho do trovão. Ele é um cara brabo, um cara com temperamento forte. Mateus 3,17 fala isso, Marcos 3,17, ele é o filho do trovão. Mas João também era um discípulo do amor. Então ele é contundente quando ele fala, mas também é um homem que experimentou a transformação na vida dele, como alguém que gritava, como alguém que tinha reações fortes, e hoje ele escreve a respeito de algo que ele tem experimentado, o amor de Deus. Mas a característica de João não é deixada de lado, ele é duro, ele é contundente com a gente quando ele nos exorta. Versículo 7 e 8, voltando lá para a epístola de 1 João,
fala assim: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. João aqui ficou completamente confuso, porque ele disse assim: eu não tenho um mandamento novo para vocês, não, mas agora eu tenho um mandamento novo para vocês. Afinal, o que ele tem? É um mandamento novo ou não é um mandamento novo? Quando li esse versículo, eu fiquei muito abençoado, porque eu pensei, não é só eu que faço confusão. Quando prego, quando leio, João também fez uma confusão danada aqui nesses 2 versículos. Do que afinal ele está falando aqui? A ideia do amor ao próximo, ao amor ao irmão, não é uma ideia nova para os judeus daquela época, porque eles já sabiam, amor fazia parte da lei de Moisés, já estava em Deuteronômio, estava em Levítico. Na verdade, o que acontece é que Jesus revestiu o conceito de amor de um significado muito mais profundo, um significado muito mais impactante, um significado diferente. Por isso que ele diz assim: eu não tenho um mandamento novo, o mandamento sobre amor é antigo, ele vem há tempo, no Antigo Testamento está escrito sobre o amor, mas agora eu estou falando que vocês têm que amar de uma forma diferente, de uma forma mais profunda. Que forma seria essa? O padrão é o amor de Jesus. Um discípulo devia amar o outro, não como ele ama a si mesmo, mas nós devíamos amar as outras pessoas como Cristo me amou. E Ele me amou, me suportou e foi até o fim. Ele lutou, porque no Getsemane ele chegou a dizer: Pai, afasta de mim esse cálice, eu vou ter que ir até a cruz por causa do Roger. Pensa naquele alemão. Mas ele disse: seja feita a tua vontade. Esse é o modelo de amor que João está dizendo que é novo, um mandamento diferente. Ele é muito mais profundo, exige muito mais sacrifício da nossa parte, exige muito mais experiência da nossa parte, exige uma ação, exige humilhação. É um amor que não é natural, é um amor que vem porque um dia nós fomos amados. Quem ama desse jeito é porque está conectado na fonte de amor, que é o Senhor. O amor do Antigo Testamento era um amor de respeito só, um amor de fazer o bem para o próximo. Esse amor aqui, que João está ensinando para a gente, é novo, porque ele diz: as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Deus iluminou o coração da humanidade através do envio de Jesus Cristo para nós. Jesus Cristo provou que Deus existe, e é um Deus que ama, e é um Deus que se relaciona, é um Deus que toma iniciativa. A luz brilhou sobre nós, e as trevas, no sentido espiritual e também em termos de futuro, vão se dissipando, porque eu vou entendendo o que significa eu me entregar para esse amor extravagante, esse amor completo, esse amor que eu não compreendo, mas creio. E eu vou sendo transformado, e eu vou me fortalecendo, e eu consigo derramar esse amor para com o outro, e eu começo a olhar para frente, e começo a perceber que o meu caminho também muda. A luz ilumina também ao meu redor, e dissipa completamente as trevas. Finalmente, ele fala a respeito de um impacto social, que é amar o irmão. Seria impossível nós dizermos, e João diz aqui, seria impossível nós dizermos aqui que nós amamos a Deus profundamente, obedecemos aos seus mandamentos, temos uma comunhão íntima com Ele, e temos ódio por algum irmão nosso. Seria contrassenso. Ele diz que isso é mentira. Ele diz que não é possível. Quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas,
não sabe para onde vai e nem sabe para onde vem. Na verdade, a gente acha que nós olhamos para outra pessoa, né? Nosso processo de categorizar as pessoas é mais ou menos assim. Eu olho ali para o Sami, estagiário, é o exemplo nosso, olho para o Sami e daí esse cara aí não... E aí minha rejeição a ele começa a crescer. Meu sentimento ruim em relação a ele começa a crescer. A minha rejeição a ele começa a crescer, meu ódio começa a crescer. Não é assim. Na verdade, o ódio que está plantado no meu coração aqui dentro, o meu preconceito, a minha maldade, já faz com que eu enxergue ele sob os olhos e as lentes de um julgamento que eu já fiz aqui anteriormente. Por isso que ele diz que pessoas que odeiam seus irmãos, estão nas trevas. Elas estão numa escuridão de discernimento espiritual. Não entendem o que está acontecendo ao redor. E pior, elas não compreendem o seu caminho. Não sabem nem para onde vai, diz aqui. As decisões dessas pessoas, aquilo que elas planejam, fica embaçado. O ódio nosso por alguém nos separa de Deus. Passa o slide, faz favor aí. Eu procurei fazer o resumo da mensagem de hoje. Se você tomar nota dessas 6 palavras, você tem 6 expressões, você tem o resumo da mensagem de hoje. Quando eu afirmo que eu conheço a Deus, eu preciso dizer também que eu obedeço a palavra de Deus. Se eu não obedeço a palavra de Deus, se a Bíblia para mim tem um conceito de ser apenas um livro, mas não a palavra do Todo-Poderoso expresso para nós em amor, então eu preciso perguntar se eu conheço realmente a Deus. Abra comigo ali para João 17, o Evangelho de João. João 17, versículo 3. João 17, 3 diz assim: Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer tem a ver com se entregar a Jesus. Conhecer tem a ver com uma experiência espiritual que transforma. E aí você vai obedecer a palavra. Se você diz que você permanece nele, você caminha como ele andou. E para mim, caminhar como ele andou é a expressão central de tudo que está nesse texto aqui. Seguir Jesus, fazer como ele fez. Abra comigo ali para João 15, versículo 4. Eu permaneço nele. João 15, 4 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Se nós permanecemos nele, se nós estamos nele, nós vamos caminhar como ele andou. Nós vamos amar pessoas que estão ao largo do caminho, porque não têm discernimento espiritual. Nós vamos servir os irmãos, porque o amor tem a ver com a minha comunhão com ele. Nós vamos olhar para aquelas pessoas que seguem uma fé fria, aqueles gnósticos que dizem que creem a Deus, mas cuja vida não tem nenhum impacto moral na sua vida, e a gente vai dizer para eles: cara, você precisa voltar para Jesus. Jesus fez isso, ele andou assim. Ele lembrou para as pessoas que aquilo que elas diziam era incoerente com aquilo que elas faziam. Lembra daquele publicano que no templo foi orar, batia no peito e dizia assim: Senhor, graças a Deus não sou como esse, né? O fariseu e o publicano, como esse publicano. Uma maneira
o amor, várias características de Jesus serão vistas na nossa vida, quando nós permanecemos nele. A ideia aqui da videira, a ideia é de um parreiral, né, que tem então aqueles ramos que saem do ramo principal e cuja seiva branquinha corre dentro dos ramos. Nós tínhamos uma parreira lá em casa, que na época de poda, corria aquela seiva bem branquinha dentro do caule, né? Tem a ver com a essência. Eu estou conectado, eu permaneço, eu caminho como ele andou. E quando eu digo que eu estou na luz, eu preciso também demonstrar amor às pessoas que me cercam. Se eu não obedeço a palavra, se eu não caminho como ele andou, se eu não amo meu irmão, ao meu irmão, pode ser que tenha alguma coisa errada na sua vida. Eu vou mudar essa frase. Tem uma coisa errada na sua vida. Talvez você conheceu a Deus, mas nunca desenvolveu a sua salvação. Nunca cresceu. Nunca foi a fundo. Você deu alguns passos e parou. Você fala como aquele marido: eu achei que eu conhecia, mas eu não conheço tão bem. As três afirmações, passa, Tiago, as três afirmações a respeito do conhecimento de Deus, permanecer nele, estar na luz como ele está, são versões paralelas de uma única mensagem que João está dizendo aqui, de um único sonho do discípulo de Cristo, é estar num relacionamento íntimo e estreito com Deus. Comunhão íntima com Deus só é possível quando uma pessoa é obediente a Deus, assim como ela renuncia ao pecado na sua vida. Essa conclusão, ela reúne a mensagem de 1 João e até o capítulo 11 que nós fizemos aqui. Uma comunhão íntima com Deus só é possível quando nós obedecemos a Deus, assim como nós também trabalhamos em renunciar o nosso pecado. Obediência a Deus não é aquela coisa seca, como eu falei. Nós erramos na nossa vida, nós pecamos, ofendemos nossos cônjuges, a gente se atrapalha no trabalho, no trânsito então, nem fala. Mas é aquela pessoa que quando percebe a situação perigosa na sua vida, quando percebe o erro, quando percebe o pecado, essa pessoa diz assim: Senhor, eu preciso acertar isso aqui contigo. Quando eu ofendo o meu irmão, quando eu piso no calo de alguém, quando alguém me fala alguma coisa ríspida, eu vou dar um passo, porque eu amo essa pessoa. Senta aqui um pouquinho, tem um minutinho aqui. Puxa vida, aconteceu isso, tu disseste aquilo, tu disseste aquele outro, pegou mal para mim. Tu notaste isso? Obedecer, seguir. Marca do amor é uma comunhão íntima com Deus, uma comunhão que ama, uma comunhão que reconhece o seu pecado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor por essa noite, agradeço ao Senhor por esse conceito de amor, esse ensino sobre amor, que nós pretendemos esse ano como igreja compreender e viver ele de uma forma mais clara. Nós temos um conceito tão jurídico da nossa fé com o Senhor e precisamos entender que a tua relação não é uma relação absolutamente jurídica com a gente, embora o Senhor nos pune quando nós estamos errados e nos resgata em amor, mas é uma relação de amor, Pai. É uma relação baseada num altruísmo, numa bondade, numa misericórdia tua inclassificável, Pai. Ajuda a gente, como nós aprendemos aqui hoje, e não é um mandamento novo, nós já conhecemos isso há muito tempo, nós possamos te obedecer, Pai, conhecer tua palavra, crescer nela, e que nós possamos também aprender a amar de uma forma prática as pessoas ao nosso redor. Nós possamos
amar pessoas que estão ao largo do caminho, queridos nossos, amigos nossos que estão longe de Deus, que têm rejeitado Deus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a ser uma igreja que cresce em amor, que tenhamos outros testemunhos como o da Lucy hoje, dizendo: eu senti o amor de Deus através do amor que os irmãos demonstraram por mim. Isso é igreja. Louvado seja o teu nome, pelo amor que o Senhor implantou no nosso coração. Nos ajuda a confessar os nossos pecados, andarmos limpos diante do Senhor, para que a tua palavra tenha relevância na nossa vida, que nós possamos obedecê-la, vivê-la, amá-la, desfrutá-la, ter sede dela, e também possamos ter um impacto ao nosso redor, através daquilo que tu estás fazendo dentro de nós. Em nome de Jesus eu oro e agradeço e peço. Amém.